A Marvel Studios confirmou que Patrick Stewart vai voltar como Professor X em Vingadores Doomsday, mas será que ele vai morrer de novo? Fala galera, aqui quem fala é o Namura, sejam muito bem-vindos ao canal e se você não for inscrito já se inscreve, curte, comenta e compartilha para ajudar o canal e se possível torne-se membro por apenas R$ 2,99, que é menos que um churros e você me ajuda demais. No link da descrição você vai encontrar uma loja de streetwear incrível que tem parceria aqui com o canal, olha só que legal. Clica lá, visita o site da Camiwear e na compra de 2 itens você tem frete grátis. No comentário fixado tem links para você que quer montar o seu canal e precisa de equipamentos de qualidade. Então bora pro vídeo. Nosso querido careca telepata favorito tá de volta ao jogo, mas não tá sozinho. Vários veteranos da era Fox dos X-Men estão voltando também. Tipo Ian McKellen como Magneto, aquele vilão que a gente ama odiar, Kelsey Grammer como Fera, todo azulão, e James Marsden como Ciclope com seus óculos inseparáveis. Mas espera aí, tem um problema nessa história toda. Toda vez que o Professor X aparece nos cinemas, ele dá um rolê e vai de Vasco. Isso mesmo. Parece que o velho Charles tem mais vidas do que um gato, mas sempre acaba dando um adeus de forma dramática e tudo mais. A grande questão é que tá deixando todo mundo inquieto é, será que a Marvel vai conseguir o mesmo roteiro batido de matar o Professor Xavier de novo, tipo, pela 4ª vez? Até quando, Marvel? Até quando, meu Deus? Vamos fazer uma retrospectiva rápida aqui. O Professor Xavier já bateu as botas 3 vezes no cinema. Eu disse 3. 3? E não foram mortes discretas. Foram aquelas cenas traumatizantes, daquelas que você sai do cinema precisando realmente de um abraço e um chocolate quente, porque olha, doeu. A primeira vez foi lá em 2006, em X-Men o confronto final, onde Jean Grey, toda descontrolada como Fênix Negra, simplesmente desintegrou o coitado do professor. Foi tipo um tchau, Charles. Charles! Virou pó antes mesmo do Thanos fazer isso virar moda. Depois, em Logan, que foi aquele filme que fez até os marmanjos mais durão chorarem no cinema, o Xavier teve uma morte ainda mais brutal. O velho professor já debilitado, sofrendo com problemas mentais, o que já é triste por si só, ver um dos maiores telepatas se perdendo na sua própria mente. Foi assassinado pelo X-24, um clone malvadão do Wolverine. E cara, foi deprimente demais, aquela cena do Logan chorando enquanto enterrava o seu mentor e amigo, né, porque o Charles Xavier era um amigo. Quem não sentiu um nó na garganta tá mentindo, viu? E quando a gente achou que já tinha acabado, a Marvel apareceu com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e trouxe uma versão alternativa do Professor Xavier, inspirada nas animações clássicas dos anos 90 e muita gente ficou empolgada, tipo, uau, o Professor Xavier com um carrinho amarelinho, porra, que legal, é da animação, em carne e osso, putz, que legal. Mas a empolgação durou pouco e a Wanda, pistolada ali como Feiticeira Escarlate, literalmente quebrou a mente dele, assim na cara dura, e foi bem pesada a cena, mas foi bem... blé. Mas e agora? A Marvel tá querendo trazer ele de volta. De novo! Pra morrer! De novo! É sério isso, Marvel? Vamos contextualizar um pouco. Vingadores Doomsday promete ser um evento gigantesco. E a grande novidade é que Robert Downey Jr., que por anos interpretou o Homem de Ferro, né, o Tony Stark, agora vai encarar o vilão Doutor Destino. É tipo aquela virada de jogo que ninguém esperava. O cara que era antes um dos heróis mais amados agora vai ser um dos vilões mais temidos. E qual é o jeito mais fácil de mostrar que um vilão é realmente perigoso? Exatamente, fazendo ele acabar com alguém poderoso e respeitado. É tipo aquela cena clássica dos filmes onde um vilão novo chega e destrói o cara mais forte da cidade só pra mostrar que ele é bad mesmo. E quem seria a vítima perfeita pra esse papel? O nosso Professor Xavier. Que trágico! Mas vamos ser sinceros aqui, essa estratégia já tá meio batida, né? Quer dizer, quantas vezes a gente vai ter que ver o Charles Xavier morrer em telas grandes aí? A gente já captou a mensagem, tá, Marvel? Vilões são fortes, o Professor X é vulnerável apesar de todo o seu poder mental. A gente já entendeu. É verdade.
Quer dizer, às vezes não. A comunidade de fãs tá meio dividida sobre isso. Tem uma galera que acha que seria um desperdício total usar Patrick Stewart só pra matar o personagem dele de novo. É tipo chamar o seu jogador favorito pra jogar só 5 minutos e depois tirar ele de campo. Não faz sentido nenhum. É frustrante demais ver um personagem tão icônico sendo usado repetidamente como bucha de canhão. Por outro lado, tem quem defenda. Se for bem feito, pode ser um momento impactante pro filme, afinal, o Doutor Destino não é um vilão qualquer, ele é o vilão. Nos quadrinhos, o cara é praticamente um deus, tem magia, tecnologia avançada, inteligência genial e um ego do tamanho do universo. Ver ele derrotando o Professor Xavier seria um jeito rápido de estabelecer a ameaça que ele representa. Mas será que não existem outras formas de fazer isso sem reciclar a mesma ideia pela quarta vez? Vamos pensar juntos em algumas alternativas que seriam muito mais interessantes. E se, ao invés de simplesmente matar o Professor X, o Dr. Destino fizesse algo ainda pior? Tipo, e se ele conseguisse controlar a mente do maior telepata do mundo? Imagina o terror que seria ver o Professor Xavier sendo forçado a usar os seus poderes contra os heróis. Isso seria 1000 vezes mais impactante do que apenas ver ele morrer de novo. Ou então, que tal usar o conceito do multiverso de uma forma mais criativa? Talvez o Professor Xavier de Patrick Stewart pudesse ser um guia mental através de diferentes realidades, ajudando os heróis a navegarem por diferentes universos. E isso daria para o personagem um propósito muito maior e honraria o legado do ator no papel. Outra possibilidade seria mostrar um Professor Xavier que, sabendo dos perigos do multiverso, tenha criado um plano de contingência. Talvez uma versão da sua consciência digitalizada como nos quadrinhos, que continua existindo mesmo após a sua morte física. Seria um jeito de matar o personagem, mas ainda mantê-lo relevante na história. O fato é que o multiverso abre infinitas possibilidades narrativas, e seria um desperdício usar essa ferramenta apenas para repetir algo que já vimos várias vezes. Especialmente considerando o peso que Patrick Stewart traz pro papel. O cara tem 83 anos, galera. Ele tem interpretado o Professor X desde o primeiro filme dos X-Men, lá em 2000. São mais de 2 décadas dedicadas a esse personagem. E se for para trazê-lo de volta, que seja em algo verdadeiramente significativo, não apenas para ser mais uma cena de morte chocante. E tem mais. O futuro dos X-Men no MCU depende muito de como essa transição vai ser feita. Kevin Feige, o cabeção por trás da Marvel e do MCU, já confirmou que os mutantes terão um papel central na próxima fase. Isso significa que a forma como eles vão introduzir ou se despedir dos personagens da era Fox pode definir o tom de tudo que virá depois. E olha a maluquice! Os fãs dos X-Men esperam por anos para ver os mutantes se juntando oficialmente ao MCU, desde que a Disney comprou a Fox em 2019. A pergunta, quando os X-Men vão aparecer, tem sido constante. A aparição do Professor X em Doutor Estranho 2 foi só um aperitivo, mas todos estamos esperando o prato principal. Se a Marvel decidir trazer o Professor X apenas para matar ele novamente, isso poderia ser visto como uma falta de respeito não somente com o personagem, mas também com os fãs que investem tanto tempo e energia emocional nessa franquia. E vamos combinar, muita coisa mudou desde 2006. Quando mataram o Professor Xavier pela primeira vez. O público tá mais exigente, as histórias de super-herói evoluíram e já não é mais suficiente apenas chocar por chocar. As pessoas querem narrativas que façam sentido, que respeitem os personagens e tragam algo novo pra mesa. E não é só isso. O Professor Xavier é mais do que apenas um personagem poderoso que pode morrer pra mostrar a força de um vilão. Ele representa um ideal, uma filosofia de coexistência pacífica entre humanos e mutantes. Reduzir o personagem tão complexo a uma mera vítima sacrificial parece um desperdício narrativo enorme. Além disso, a gente também precisa considerar o aspecto comercial dessa coisa toda. Patrick Stewart é uma lenda viva do cinema e da TV. O cara já foi o Capitão Picard em Star Trek, foi o Professor X nos X-Men, tem uma carreira respeitadíssima no teatro. Trazer um ator desse calibre de volta apenas para ter uma cena rápida de morte seria como comprar uma Ferrari só para ir na padaria da esquina. Do ponto de vista de marketing, faz muito mais sentido aproveitar ao máximo a presença dele no filme. Os fãs mais velhos que cresceram assistindo os filmes originais dos X-Men ficariam muito satisfeitos vendo o Professor Xavier tendo um papel significativo nessa trama, mesmo que menor do que apenas aparecendo para morrer. Agora vamos pensar um pouquinho sobre o que o retorno de outros atores da era Fox pode significar. Além de Patrick Stewart, temos Ian McKellen como Magneto, Kelsey Grammer como Fera e James Marsden como Ciclope. Isso sugere que a Marvel pode estar planejando algo maior,
do que apenas cameos rápidos. Talvez a gente esteja vendo os primeiros passos para um evento tipo Guerras Secretas, onde diferentes versões dos personagens de diferentes universos se encontram. Nesse cenário, o Professor X poderia ter um papel crucial como um ser nexus entre realidades, usando sua telepatia para conectar diferentes versões dos heróis. É interessante pensar também no legado que Charles Xavier deixaria no MCU. Se ele for introduzido apenas para morrer, qual seria o impacto dele nesse universo? Como os outros personagens reagiriam? Seria muito mais interessante ver, por exemplo, como um Tony Stark alternativo, já que o do universo principal já morreu, ou um Doctor Strange reagiriam à sabedoria e à experiência de um Professor X. E tem mais, a gente tá falando também de um universo onde a morte raramente é permanente. Os quadrinhos são notórios por trazer personagens de volta constantemente. No MCU, já vimos vários personagens mortos retornarem de alguma forma. Então, mesmo que decidam matar o Professor X, os fãs provavelmente não acreditariam que seria um fim definitivo. E você, o que você acha? Deveriam matar o Professor X pela quarta vez ou dar um destino diferente pra ele? O debate tá aberto e os fãs não vão parar de falar sobre isso tão cedo, então já coloca aqui nos comentários o que você acha, beleza? Lembrando que no link da descrição você vai encontrar uma loja de streetwear incrível que tem uma parceria aqui com o canal. Clica lá, visita o site da Camiwear e na compra de 2 itens você tem frete grátis. E no comentário fixado também tem alguns links para você que quer montar o seu canal e precisa de equipamentos de qualidade. Pois se você não for inscrito, já se inscreve, curte, comenta e compartilha para ajudar o canal e, se possível, torne-se membro por apenas R$ 2,99, que é menos que um churros e você me ajuda demais. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, um aperto de mão e tchau, tchau!